Olá, meu nome é José Inácio e eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre o que o mercado industrial vem demandando dos profissionais. Para começar essa nossa conversa, eu fui aos sites de vagas de emprego, no caso aqui o site da Michael Page, e peguei uma das vagas que estavam disponíveis lá, que era uma vaga para coordenador de produção. Então peguei e dei um zoom nessa vaga para a gente conversar melhor aqui. O que essa vaga pede? Pede um profissional que vai se reportar ao gerente industrial com atribuições, com responsabilidades que são exercer o papel de liderança no ambiente produtivo, gerenciar o dia a dia dos processos, manter um bom relacionamento com as demais áreas, desenvolver e gerenciar os indicadores chaves da produção, focando na redução de custo, a produtividade e a melhoria dos processos. Esse profissional tem que ter autonomia para tomar decisões, garantindo eficiência no processo e garantir o cumprimento de normas de segurança no ambiente de trabalho. Então, quando eu pego e destaco essa necessidade, a gente começa a ver que a primeira coisa que espera desse profissional é liderança e trabalho em equipe. Esse profissional também tem que conseguir gerenciar o dia a dia. Que a gente pode traduzir isso em entregar os resultados. Então, entregar as metas que são colocadas para ele. Além disso, tem que ter um bom trato com a gestão, com indicadores, principalmente os indicadores chaves da produção, e realizar ações focadas em redução de custo, aumento de produtividade e melhoria de processo. Além disso, coloca que tem que tomar decisões para garantir eficiência produtiva, ou seja, tem que ser assertivo no processo de tomada de decisões. A gente aqui no ETEC acredita que essa assertividade nesse processo de tomada de decisões vem a partir do momento que eu sou capaz de conciliar teoria e prática. Teoria e prática para entregar os resultados, para alcançar as metas, a teoria correta no momento correto. Peguei outro exemplo aqui, agora um exemplo da Cato, e a vaga lá era para supervisor de engenharia de processos no setor de confecções. Dei um zoom na vaga. Esse profissional vai analisar processos produtivos, sugerir melhores maneiras de realizá-lo, estruturar as ferramentas de qualidade, estruturar a cronoanálise, monitorar processos e as alterações implantadas nesse processo. Ele tem que ter experiência no setor de confecções, conhecimento técnico, né? Ele tem que ter vivência no estudo de métodos, balanceamento operacional, layout de fábrica, cronometragem, definição de tabela de tempos e assim por diante. Ele tem que ter conhecimento no sistema Lean, análise de causa e efeito e custos industriais. A gente pegar essa vaga e olhar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de carinho para ela, a gente começa a ver o seguinte: esse profissional tem que ter experiência com ferramentas da qualidade. E aí cabe lembrar aqui que o Lean Manufacturing não é uma ferramenta da qualidade, ao contrário do que está colocado aqui na vaga. Além disso, ele tem que monitorar os processos. O monitoramento dos processos passa por ter um indicador que seja eficiente para isso. No caso, a gente propõe que esse indicador seja o OE, né? Ele trabalha a eficiência, ele trabalha o aproveitamento e ele trabalha a qualidade, que a gente monitore também com o controle estatístico do processo, porque assim eu vou saber para onde o meu processo está caminhando, e que a gente faça a gestão dos gargalos, que no fundo é quem determina o quanto de saída vai ter no meu processo produtivo. A vaga também pede profissional que consiga trabalhar o estudo de tempos, balanceamento operacional, estudo de layout, estudo é tempos e métodos, né? Aquele mesmo tempos e métodos que foi proposto pelo Taylor lá atrás e que com o tempo veio se aperfeiçoando, né? Também pede conhecimento no Lean Manufacturing. E dentro da ideia do Lean Manufacturing, a gente vai amarrar todos esses conceitos dentro da filosofia Lean, dentro do pensamento enxuto. Um último exemplo de vaga de emprego, é uma vaga de coordenador de processos. Essa vaga é a vaga de São Paulo e eu dei um zoom nessa vaga. Então, o que se pede? Desenvolver os processos de melhoria na fábrica. Quando a gente fala de processo de melhoria, eu estou falando de ser capaz de fazer o estudo de tempos e métodos, identificar os gargalos, utilizar as ferramentas da qualidade para solucionar os problemas que eu encontrar, usar o controle estatístico de processo para me orientar sobre qual caminho o meu processo está seguindo,
Esse profissional tem que acompanhar os indicadores de produtividade, né, em busca da melhoria contínua, reportando ao diretor. O chefe dele vai ser o diretor e ele começa a dizer como que está indo. Para isso, na avaliação da produtividade, ele tem que medir a produtividade. Um bom indicador, como já falei anteriormente, é o OEE, e ele tem que gerenciar os gargalos, porque a produtividade da fábrica ela é determinada pelo gargalo. Esse profissional tem que buscar a melhoria contínua. A melhoria contínua passa por duas coisas básicas: eliminar os desperdícios que existem no processo produtivo e gerir os gargalos. Nenhuma fábrica vai melhorar se os seus gargalos também não melhorarem, se não utilizar melhor esses gargalos. Um outro item importante é a utilização das ferramentas da qualidade para que solucionar os problemas que impedem o meu processo de melhoria. Tudo isso, né, dentro do filosofia Lean, e aí a vaga pede que ele lidere as equipes, né, de produção dentro da lógica do Lean Manufacturing. A vaga também coloca que ele tem que garantir a aplicação do 5S na indústria. Olha, o 5S, apesar de ser tão mal visto, ele é a base para qualquer processo de melhoria. Além disso, espera-se que ele implante novos indicadores para a produção, e aí a vaga coloca, vai medir eficiência, disponibilidade e refúgio, que a gente pode traduzir como qualidade. O indicador que amarra esses três elementos é o OE. Então a gente vai medir a produtividade através do OE. Ele tem que gerir a equipe de produção de uma maneira a ter um bom relacionamento e formar uma equipe, agir como pilar motivacional, inspirando o time a todo momento, liderança, né? Por fim, dentro do perfil desejado, pede alguém que conheça o Lean Manufacturing. Então todo aquele processo de melhoria citado anteriormente deve se dar amarrado pelo Lean Manufacturing, e também pede o conhecimento em Six Sigma. Na nossa vivência, na nossa experiência, na nossa crença, a maior parte das empresas não precisa ir diretamente para o Six Sigma. Por ser uma ferramenta mais robusta, vai exigir mais estrutura, vai exigir uma condição diferenciada de aplicação, onde ela já colheria benefícios se ela estivesse aplicando o controle estatístico de processos. Então, se a gente resumir o que o mercado industrial vem demandando, a gente pode dizer o seguinte: esse mercado demanda entrega de resultados, gestão com indicadores, redução de custos, aumento de produtividade e melhoria de processos. Tudo isso sob o guarda-chuva do Lean, que é colocado hoje em dia como um remédio, sendo que ele não é um remédio. Ele é uma filosofia que vai mudar a maneira da empresa trabalhar e enxergar o seu processo produtivo. Para conseguir isso tudo, nós precisamos de uma maior assertividade na tomada de decisões, profissionais que consigam efetivamente diferenciar-se dos demais, tomando as decisões corretas. Novamente, para nós aqui no EATEC, a gente só consegue obter esse resultado aliando teoria e prática. Dentro desse contexto, dentro dessa realidade, dessa necessidade de mercado, o nosso curso de engenharia de processos foi um curso montado envolvendo tempos e métodos, gestão dos gargalos, avaliação da produtividade, tanto a medição através do OE, quanto a produtividade ligada ao conceito de gargalo, a melhoria contínua envolvendo a eliminação dos desperdícios e a melhoria dos gargalos, ferramentas da qualidade para que eu possa solucionar os nossos problemas, e o controle estatístico de processo para eu compreender para onde está indo. Tudo isso alinhado com o Lean Manufacturing. Tudo isso dentro da mentalidade enxuta. Para a gente conduzir o curso de engenharia de processo, a gente criou uma metodologia diferenciada. Uma metodologia baseada em jogos de empresa, workshops e dinâmicas especiais. Então, além das aulas expositivas, a gente tem os jogos de empresa que vão nos dar suporte na aprendizagem prática daquele conteúdo que foi trabalhado. E esses jogos eles são adequados para o perfil da turma. Então aqui a gente tem duas turmas trabalhando numa fábrica de aviões. Um outro exemplo, uma outra turma trabalhando uma fábrica de caminhões. Um outro exemplo, uma outra turma trabalhando uma fábrica de palitos de picolé. Aqui é um exemplo de um workshop onde a gente trabalha a questão, a importância, os resultados do trabalho padronizado, e para isso a gente utiliza
a mágica, mostrando como que essa mágica da produtividade pode acontecer na fábrica. Aqui um outro exemplo, um exemplo de uma dinâmica focada em produtividade, onde o pessoal tem que melhorar a produtividade do processo, aplicando para isso trabalho padronizado, trabalho em equipe, tudo isso de uma maneira prática. Além disso, além dos jogos, a gente tem aulas expositivas com profissionais que são profissionais de mercado. Aqui a gente tem o professor Harildo Rodrigues, que tem larga experiência profissional nas áreas de qualidade e melhoria de processos. Aqui a gente tem o professor Carlos Gatti, que tem larga experiência nas áreas de planejamento e controle da produção e medição de produtividade. A gente também acredita que a aprendizagem do adulto, ela efetivamente acontece a partir do momento que a gente extrai essa experiência profissional que cada um tem, relaciona a teoria e a prática com essa atividade, o que a gente poderia estar fazendo para melhorar, para mudar os resultados que a gente vem obtendo. Como resultado desse nosso trabalho, eu trouxe aqui dois depoimentos, o depoimento do Henrique, ex-aluno nosso de engenharia de processo, de produção, e o depoimento do Cláudio, ex-aluno de engenharia de produção e de engenharia de processo. O Henrique trabalha com pensamento enxuto na Vale, e ele coloca que procurou e até que para se aprofundar nos conceitos e aplicações da filosofia enxuta. Quando em sala de aula, esse objetivo ficou em segundo plano, porque ele encontrou uma turma muito bem preparada, interessada, interativa, isso conduzido pelos métodos, professores capacitados e motivados que o fizeram refletir sobre o comportamento profissional dele. E isso com uma estrutura prática e agradável, que segundo ele facilitou o aprendizado dele. O outro depoimento do Cláudio, que como eu falei, foi nosso aluno em engenharia de produção e posteriormente engenharia de processos, ele mesmo disse que é o segundo curso dele no IETEC e as expectativas foram atendidas. Ele queria obter novos conhecimentos, novas teorias e ferramentas que iam capacitá-lo e nivelar para que ele conversasse com o cliente dele, uma vez que ele é consultor de implantação em um sistema de gestão da TOTS, conversasse trazendo melhores resultados para o negócio. Isso foi o que eles obtiveram com o curso. Um diferencial que a gente tem aqui no IETEC é trabalhar o curso de uma maneira modular. E aí, nesse trabalho de uma maneira modular, o aluno pode definir a orientação, o caminho que ele vai seguir dentro daquilo que é a realidade da carreira dele no momento. Vou dar um exemplo. Trouxe outra vaga de emprego, uma vaga para coordenador de processos em São Paulo. Dando zoom para essa vaga, a vaga pede que a pessoa seja focada no Lean Manufacturing, tudo aquilo que a gente falou que são características da engenharia de processos. Mas a vaga também pede que esse profissional conheça de gestão de projetos, do planejamento do projeto, definição do cronograma, custo, a implementação do projeto, comunicação, enfim, fazer o projeto acontecer. E aí, dentro desse ambiente, fazendo o curso conosco aqui na IETEC, eu posso oferecer, primeiro módulo, engenharia de processos, é um módulo técnico. O segundo módulo é um módulo de gestão de projetos, onde ele vai compreender, segundo as melhores práticas do PMI, como se dá o gerenciamento de projetos numa empresa. Outro exemplo, gerente de métodos e processos. A vaga anterior é uma vaga de coordenação, essa é uma vaga de gerência. O que se pede? Novamente, a engenharia de processos, tudo aquilo que é característico da engenharia de processos. Mas a vaga também pede conhecimento de gestão de negócio, estabelecimento de metas, delegação, aprovação de projetos, responder pelos resultados que forem alcançados, acompanhar a execução da estratégia, gerenciar equipes, tudo isso faz parte da gestão de negócio. Afinal, o cargo em questão aqui é um cargo de gerente. E aí lá na qualificação, solicitada para o profissional, pede alguém com pós-graduação na área industrial e ou gestão industrial. Olha que legal. Então, se ele encontrar alguém que tenha uma pós-graduação na área industrial, no nosso caso, uma pós-graduação em engenharia de processos, e em gestão empresarial, que é o nosso curso de gestão de negócios, esse profissional vai estar diferenciado no mercado. Essa é a nossa proposta de um curso modular, onde a cada momento o aluno pode escolher
aquilo que é melhor para ele em função daquela realidade que ele vive na carreira dele. Ele pode fazer engenharia de processos, depois fazer gestão de negócios, ou ele pode fazer gestão de projetos e depois fazer gestão de negócios. Eu posso fazer esses cursos na ordem que eu achar que é melhor. Então, diante disso, eu chamo vocês para vir estudar conosco, investir na sua carreira com segurança, investir num curso que já está consolidado no mercado, que tem esse reconhecimento e que está alinhado com as necessidades do mercado. Então, um grande abraço, eu espero vocês na próxima turma. Até mais.